A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Segunda-feira, lição 10, o ministério de mestre ou doutor, baseado em Atos capítulo 13, versículo de número 1, que diz: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Meus irmãos, finalizando o nosso estudo sobre os dons ministeriais, hoje nós vamos falar sobre doutores ou mestres. Já falamos dos apóstolos, já falamos dos profetas, já falamos dos evangelistas, semana passada falamos dos pastores e hoje nós falaremos dos doutores ou mestres, que eu vou me deter a palavra mestre para facilitar o nosso estudo e não ficar repetindo todo momento doutor ou mestre. Vou usar a palavra mestres. Meus irmãos, para esta reflexão de hoje, onde nós temos aqui o ministério de mestre ou doutor. Meus irmãos, sabemos que o propósito lá revelado em Efésios 4:11 dos dons ministeriais é para o aperfeiçoamento da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a unidade da fé e para que a igreja esteja firmada na verdade e não seja levado por todo vento de doutrina. Sabemos que existe a verdade e existe a mentira. Satanás é o pai da mentira e usa os falsos mestres, os falsos profetas, para disseminar as suas mentiras. Mediante a isto, é necessário também ter homens que são dotados por Deus, capacitados por Deus para explicar a verdade de forma clara e de forma didática, para que a igreja assim não venha se desvirtuar da mensagem ou da simplicidade do evangelho. Vale a pena ressaltarmos, meus irmãos, que esses mestres que são dados por Deus à igreja não é resultado do academicismo, não é resultado de uma mente intelectual, mas há uma capacitação, há um dom específico de Deus dado a esses homens para que eles desenvolvam esse ministério. É claro que o mestre, ele vai se esforçar intelectualmente, vai ler, vai aplicar algumas regras técnicas de interpretação, mas todavia ele não faz isso apenas de forma, vamos dizer assim, de forma humana. Há uma capacitação por Deus que o habilita a desenvolver esta função. Vale a pena também falarmos, meus irmãos, que o mestre e doutor, no caso aqui eu falei que eu vou usar a palavra mestre, é aquela pessoa que não somente prega a palavra, aquela pessoa que ensina a outros a palavra de Deus, de forma como Jesus nos ensinou: ide por todo mundo e pregai e fazei discípulos a todas as nações. Mas esse mestre, ele consegue ir mais profundo. O mestre, ele consegue refinar, vamos dizer assim, de forma clara, de forma didática, a verdade, o ensino da palavra de Deus e transmitir a outros. Vale também falar que, geralmente, esse dom de mestre, ele está ligado ao pastor. Quando nós lemos lá em Efésios 4:11, nós percebemos isso, onde fala pastores e doutores, pastores e mestres. Por quê? Porque todo pastor, todo líder, todo aquele que pastoreia uma igreja, ele é necessário ser apto para ensinar. É claro que não somente são somente os pastores que têm a habilidade, a vocação de Deus para ensinar. Há professores de escola dominical, há professores em faculdades teológicas, mas o pastor, principalmente, ele precisa ter o dom de mestre.
porque ele está à frente do rebanho para guiar, para proteger, como nós aprendemos semana passada. E como ele fará isso? Não é pela sua própria força, não é pela sua própria inteligência, mas é através da palavra de Deus. Pela palavra de Deus ele guia o rebanho, pela palavra de Deus ele alimenta, pela palavra de Deus ele protege, pela palavra de Deus ele cura, pela palavra de Deus ele consegue trazer edificação e desenvolvimento espiritual para a igreja. Agora, se o pastor, se o líder, ele não sabe ensinar, infelizmente ele não está apto para estar nesta função, neste cargo. O próprio Paulo, ensinando ali a Timóteo sobre os requisitos, as qualidades que o obreiro, aquele que busca o episcopado, aquele que deseja ser um obreiro da casa do Senhor, principalmente um pastor de igreja, é necessário que ele seja apto para ensinar, conforme Paulo disse ali para Timóteo no capítulo 3, no versículo 2. E esse apto para ensinar não é somente ter a habilidade de falar, não é somente estar moralmente preparado para ser o exemplo para ensinar. Apto para ensinar implica também da pessoa ter esse dom de Deus, ter essa capacitação de Deus para ensinar a igreja nos caminhos do Senhor, para que ela não possa se embrenhar por caminhos tortuosos e sair da verdade do Evangelho. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, a partir do versículo de número 13, aqui nós temos e vemos a importância da pessoa que tem o dom de ensino, da pessoa que tem o dom de mestre, para ser um instrumento na vida da igreja. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, e Paulo diz o seguinte para ele, em 1 Timóteo 4,13: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então nós vemos aqui, no caso, Paulo instruindo a Timóteo a se esforçar. Ele que, no caso, Timóteo era pastor, tinha o dom de ensino, então era necessário ele persistir em ler. Aqui há um esforço do mestre, não somente dependendo da graça de Deus, mas ele também faz a sua parte. Assim como o professor da escola dominical, ele recebe a graça de Deus para ensinar, mas ele também faz a sua parte. Ele estuda a lição, ele procura conhecer as palavras que o comentarista ali colocou. Se há uma palavra que não está muito clara, ele busca um dicionário, procura entender, procura compreender, para que na hora que ele ler a lição para os irmãos, ele não venha apenas ler, mas venha ler e explicar, dando sentido todo o ensino que o comentarista colocou ali. Então é necessário persistir em ler, ter um esforço humano. Mas diz o versículo 14: não despreze o dom que há em ti, que foi te dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então perceba que é uma junção, é o dom, é a capacitação de Deus, implica também num esforço humano. Ele vai dizer agora no versículo 15: medita estas coisas e ocupa-te nelas. Aqui nós temos também que o obreiro, o doutor, o mestre, é necessário que ele se ocupar nestas coisas. É uma pessoa que é dedicada, é uma pessoa que é consagrada ao ministério do ensino da palavra de Deus. Ou seja, não podemos apenas abrir a Bíblia, pegar um texto e sair falando o que nós achamos ou pensamos acerca dele. É necessário oração, é necessário meditação, é necessário ocupar a nossa mente, o nosso tempo nestas coisas. Para quê? Diz o versículo 15: para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando. E se eu estou falando para alguém que está me assistindo e possui o dom de mestre,
seja perseverante, seja dedicado, consagrado, exercite o dom que Deus te deu, por certamente isso te abençoará e abençoará todos quantos te ouvem. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.